Olá, gente, como vai? Eu sou o professor André Lisboa e a gente vai começar mais um podcast da Escola de Filosofia. Então, o tema de hoje vai ser sobre virtudes intelectuais ou virtudes epistêmicas. Este podcast tem como referência o artigo Virtudes Epistêmicas do Desidério Muccio, que é um filósofo português radicado aqui no Brasil, e foi publicado no ano passado, em 2019. Então, neste artigo, o Desidério Muccio ele afirma uma coisa muito interessante, que é o fato de que quem tem um QI muito elevado não necessariamente é alguém que vai ter êxito na sua vida de estudos. De certa forma, ter um QI alto não é suficiente para você alcançar, de certa forma, um desempenho cognitivo eficiente. Porque o trabalho intelectual ele vai estar muito mais além do que a própria inteligência pura. Isso vai ser uma conclusão da psicologia cognitiva, que tem crescido muito nos últimos anos. No artigo Desidério Muccio analisa a obra The Intelligent Trap, do Holder Stoughton, e nesse livro vai se destacar que as pessoas com maior QI elas têm muito mais facilidades em cair em várias armadilhas cognitivas. Um exemplo de armadilha intelectual vai ser a racionalização. Né? Ela que vai ser a invenção de razões fantasiosas para tentar sustentar uma ideia. A psicologia cognitiva ela vai colaborar mostrando pra gente que não se pode baixar a guarda diante de qualquer tipo de espertalice ou estupidez que vai estar travestida de inteligência. Agora, uma boa notícia que a psicologia cognitiva traz pra gente é o fato de que nós podemos melhorar o nosso desempenho intelectual, nosso desempenho cognitivo, se a gente seguir, né, claro, uma certa orientação e uma boa orientação. Né? Nós podemos também introduzir virtudes intelectuais dentro de instituições e de escolas, ou mesmo desenvolver em nós mesmos. Por exemplo, nos Estados Unidos existe a Academia das Virtudes Intelectuais. E nessa Academia das Virtudes Intelectuais busca-se trabalhar as virtudes epistêmicas. Dessas virtudes, ele é feito a partir de pesquisas sobre a cognição e o desenvolvimento da nossa própria inteligência. Atualmente tem se desenvolvido uma nova corrente de pensamento que vai investigar quais são as virtudes intelectuais. Chama-se a epistemologia das virtudes ou a epistemologia das virtudes epistêmicas. É bom não confundir as virtudes intelectuais com as virtudes morais, por exemplo. As virtudes epistêmicas ou as virtudes intelectuais são virtudes para o conhecimento. Nesse sentido, o conceito de epistemologia das virtudes vai ser o estudo das virtudes ligadas a determinadas atitudes ou determinadas disposições do nosso caráter para promover a descoberta da inteligência, ou quais são os hábitos de alguém inteligente. O Desidério Muccio ele vai defender que o mais relevante para um pesquisador ou para um intelectual é a sua integridade epistêmica, ou seja, a integridade epistêmica do próprio agente. Isso quer dizer o seguinte: é necessário que o agente tenha uma certa respeito, porque não há uma justificação que não possa ser alvo de má fé, que não possa ser corrompida. Ou seja, as provas científicas elas podem ser corrompidas, elas podem ser distorcidas. Então é preciso que o agente que produz ciência ou o agente que produz inteligência, ele seja alguém que tenha, de certa forma, um caráter e uma idoneidade em sua própria atividade intelectual. Toda prova depende da honestidade de quem investiga ou de quem está estudando, de quem está produzindo conhecimento. Sendo assim, tudo vai depender da disposição do agente para buscar a verdade. E isso ele deve fazer sem truques. Então, só a realidade em si vai ter a última palavra. Né? Isso vai mostrar, por exemplo, um pouco da nossa fragilidade epistêmica ou da fragilidade do nosso conhecimento. Nosso conhecimento não é perfeito, mas ele precisa de agentes que sejam idôneos, agentes que tenham caráter, podemos dizer assim. Então, a Academia das Virtudes ela vai orientar jovens a buscarem essas virtudes intelectuais como fundamentais pela psicologia cognitiva. Bom, então quais são essas virtudes epistêmicas ou quais são essas virtudes intelectuais que nós devemos cultivar? Eu vou enumerar e depois vou explicar cada uma delas. A primeira, curiosidade intelectual. A segunda, humildade intelectual. A terceira, autonomia intelectual. A quarta, atenção intensa. A quinta, responsabilidade com cuidado e rigor. A sexta, exaustividade.
A sétima, abertura de espírito. A oitava, coragem intelectual. E a nona, tenacidade intelectual. Agora nós vamos apresentar quais são as virtudes intelectuais uma a uma. A primeira é a curiosidade intelectual. Nessa primeira virtude, nós vamos ter o hábito de buscar compreender as coisas da melhor forma possível e estudá-las com afinco. O Quine vai falar uma coisa interessante. Ele diz que a filosofia ela só se faz por curiosidade. Se você procura a filosofia por outro motivo, você está vivendo uma distorção. Claro que isso também pode ocorrer em outras atividades de trabalho, outras profissões. Então, a curiosidade intelectual vai ser o gosto por descobrir e explorar ideias e fatos. Ou seja, uma certa fascinação por questões profundas. Ela vai se opor à curiosidade por tolices ou à curiosidade doentia. Aquela curiosidade que nos leva a procurar discussões vazias, frívolas, fuxicos, notícias em excesso, todo tipo de informação que não tem um valor que nos transforme ou que nos torne melhor como pessoa. A segunda virtude vai ser a humildade intelectual. Essa vai ser estar disposto a ouvir e a aprender sempre, a assumir os seus próprios erros e as suas limitações. Ou seja, saber que nenhum método ou nenhum conhecimento é a prova de bala. Toda a vida intelectual vai depender de muito trabalho e de muito esforço. Sempre vai exigir da gente estar disposto a rever nossos métodos, a rever os nossos pressupostos, a rever as teorias nas quais nós estamos meditando. Humildade intelectual vai ser uma defesa contra a armadilha da arrogância. Esta arrogância que é capaz de levar até mesmo pessoas inteligentes ao erro. A humildade intelectual ela é difícil de se cultivar, talvez uma das virtudes mais difíceis, porque muita gente, em vez de conhecimento, busca prestígio social através do saber. Esse é um problema terrível, principalmente no mundo de hoje, em que nós vivemos muito da imagem. A terceira virtude vai ser a autonomia intelectual. Essa autonomia intelectual vai ser a capacidade de se pensar por si próprio, ou seja, de empregar o seu próprio intelecto para buscar uma informação genuína e relevante. Isso não vai ser aquele vício solipsista de tentar entender as coisas só por si mesmo. Na verdade, é aceitar a responsabilidade por sua própria educação e pelo seu próprio crescimento. Então, a autonomia intelectual também vai estar ligado ao ato de buscar conhecer o seu objeto de estudo com profundidade. Deste modo, evitando saberes superficiais. Algo que muito acontece hoje em dia é o fato de que pessoas sem autonomia intelectual, elas buscam muito mais copiar informações do que produzir uma informação sua, própria, verdadeira. Sem autonomia intelectual, o estudante pode copiar, até mesmo sem pensar. Ele pode copiar termos estrangeiros que poucas vezes poderiam ser associados a termos nossos, próprios, da nossa própria língua. Então, muitas vezes a pessoa que não tem autonomia intelectual, ela aceita a opinião de alguém só porque ela é reconhecida como um grande sábio, por exemplo, e não investiga aquilo que foi dito. A quarta virtude intelectual é a atenção intensa. A quarta virtude intelectual vai ser a atenção intensa. Atualmente nós vivemos um campo de guerra no mundo midiático moderno por conta dessa virtude. Nós precisamos treiná-la porque cada vez mais nossa atenção tem sido roubada por aparelhos eletrônicos e por outras distrações. Nós vivemos em um mundo de notícias que nos despertam interesse e mais pouco vão importar para o nosso crescimento, por exemplo. Então, dar atenção às coisas que merecem ter atenção vai ser uma forma de a gente fugir desse tipo de distração e buscar desenvolver nossa própria inteligência. Então, a desatenção tem de ser reconhecida como um deslocamento da própria realidade, por exemplo. Já falei isso em alguns podcasts passados. Então, você pode acompanhar aí e dar uma olhada sobre a atenção. Quinta virtude intelectual vai ser o cuidado e o rigor e a responsabilidade com a própria pesquisa intelectual. Então, dar atenção aos erros e às armadilhas cognitivas é uma necessidade de todo intelectual, de todo pesquisador científico. Não há uma forma de reflexão que seja infalível. Então, o Desiderio Muti escreve: quem gosta de se exibir com opiniões muito chocantes e rápidas, porque pensa que isso mostra sua grandeza e sagacidade, mas não faz do que provar sua própria tolice. Isso é um cuidado que nós devemos ter com nossa própria investigação intelectual. Então, intelectuais, eles vão constituir todo o seu pensamento
através de um cuidado, de um rigor que são importantes, porque nós somos seres falíveis e devemos estar atentos às possibilidades de falha. A sexta virtude intelectual vai ser exaustivo. Então, procurar explicações completas e uma compreensão integral. Opor-se às explicações fáceis, a respostas simplistas, às aparências. Um exemplo, crenças estatísticas, em que falácias muitas vezes são construídas a partir de relações causais que não fazem o menor sentido. Optar entre o exibicionismo imediato e uma vida intelectual séria vai ser sempre uma necessidade de um intelectual, de um estudante, de um pesquisador científico. A sétima virtude intelectual vai ser saber acolher críticas, ou seja, ter abertura de espírito, encontrar sempre nas críticas qualquer coisa que se aproveite, qualquer coisa de construtivo, buscar, de certa forma, permitir que a gente cresça em compreensão, sabendo ouvir até mesmo nossas falhas. Claro que isso vai doer no nosso ego. De certa forma, saber discernir quais são as críticas malévolas das críticas que realmente trazem construções. Isso é fundamental para todo tipo de estudante, todo tipo de intelectual, todo tipo de pesquisador científico. Então, rejeitar qualquer tipo de filiação ideológica, filosófica ou qualquer outra que vão negar fatos e que vão negar provas científicas e provas consolidadas e provas coerentes. A oitava virtude vai ser a coragem intelectual. Não se trata aqui da defesa de ideias extravagantes com áreas de intelectual. Claro que não. Trata-se de enfrentar o medo de fracassar, de enfrentar o medo de se embaraçar publicamente ou até mesmo do opróbrio, ou da desonra pública. A coragem intelectual é basicamente estar numa situação de ter provas verdadeiras em favor de uma ideia e ter a coragem e ter a disposição para divulgá-las. Então, o oposto a esse tipo de coragem intelectual, está na atitude de se recolher à opinião comum só por medo de ser rejeitado ou por medo de falhar. Então, o resultado vai ser uma falta de crescimento cognitivo. Muita gente deixa de experimentar, deixa de buscar, deixa de expor suas ideias porque temem as críticas que vão receber. Isso é falta de coragem intelectual. A última virtude intelectual, não menos importante, claro, vai ser a tenacidade intelectual. Enfrentar ativamente todo tipo de desafio pela busca da verdade é uma necessidade de todo tipo de intelectual. Buscar com afinco um determinado conhecimento. Então, estudantes com baixo QI, mas que têm tenacidade intelectual, eles podem superar até mesmo os estudantes mais inteligentes, podem desenvolver até mesmo sua inteligência em decorrência de sua tenacidade. Aqui cabe uma ressalva. A pedagogia do aprender brincando acaba sendo um erro porque ela vai ensinar não persistência. Vai ensinar a comodidade, vai ser uma busca egoísta daquilo que apenas nos alegra. De certa forma, não vai ter essa formação da tenacidade intelectual. Vai ser uma ignorância, de certa forma, negar aos estudantes a possibilidade de que eles se tornem pessoas esforçadas em busca pela verdade. Então, com o intuito de mostrar para a gente algumas das principais virtudes intelectuais necessárias na vida de estudo, na vida de pesquisa científica, eu trouxe esse episódio e ainda essa semana a gente continua a nossa série sobre psicopolítica. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo novo. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu sou o professor André Lisboa e você está no podcast da Escola de Filosofia. Um abraço.